dia a todos, então. Me incumbiram de apresentar aqui a nossa psicóloga aqui do Ministério Público, que já está aqui conosco há mais de 20 anos. A Ana Paula Schmidt Lourenço, então, trabalha aqui no Serviço de Perícias em Saúde do Ministério Público, que é o nosso antigo biomédico, que nós chamávamos. Ela é psicóloga, formada pela URGS, especialista em psicologia clínica e psicanálise também pela URGS, especialista em psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia, psicoterapeuta de adolescentes e adultos, psicóloga do Ministério Público, como eu já disse, e mestranda em psicologia também pela URGS. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Ana Paula para a gente dar início aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Então, vamos lá. Gente, assim, origem, tá? Persona eram as máscaras gregas que se usavam na antiguidade no teatro grego. Elas encarnavam estados de espírito, personalidades de um personagem. Às vezes, ao longo de um drama, de uma apresentação, o personagem alterava a máscara. Às vezes, era aquela máscara pelo tempo todo. Por quê? Porque tem pessoas que são mais assim e mais assado. E a antiguidade ocidental já dava conta disso. A origem da palavra vem daqui. Mas, então, isso quer dizer o quê? Que lá atrás, há muito tempo, a humanidade já entende que as pessoas são muito diferentes, que existem muitas diferenças individuais. E isso começou a ser nomeado de humor, depois mais adiante de temperamento, mais adiante de personalidade. E é o que nós temos agora, que nós vamos falar hoje. Nós vivemos todos juntos, alguns mais juntos, com mais gente em volta, mais participativos, num universo maior de pessoas, mas sempre muito diferentes. Então, Raiz, vamos lá, vamos começar a falar de alguns modelos interessantes. E aqui a gente vai estar falando de mais ou menos um espaço de 6 séculos. Hipócrates, na Grécia Antiga, foi a primeira pessoa no mundo ocidental que a gente sabe que fez um esforço de tentar entender a nossa vida mental e botar isso em alguns nomes. E ele falou de humores corporais. Só que esses humores corporais, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que eles eram francamente biológicos, eram líquidos, fluidos do nosso corpo. E que naquele momento, num momento muito primitivo do pensamento humano, existia uma concretude. Então, o estado emocional se devia a alguma coisa concreta de um fluido correndo pelo meu corpo. E era só o que se podia pensar naquele momento. Passados mais ou menos 6 séculos, a gente vai ter Galeno, daí já um romano. A gente já dá um passo importante, gente. E eu quero só dizer para vocês, assim, embora ele tenha se inspirado em Hipócrates, precisou de muitos séculos para a gente chegar a um conceito um pouco melhor. A estrutura do Galeno, até hoje, talvez vocês já tenham visto em rede social, é um modelo que se as pessoas falam e circula, às vezes, em alguma informaçãozinha de Facebook. O que ele fez? Ele partiu de 4 temperamentos e ele formou a coisa do temperamento, foi ele que trouxe a noção de um temperamento básico. Os seres humanos teriam, então, 4 temperamentos básicos. E algumas combinações desses temperamentos levaria a 9 estruturas de personalidade, a 9 temperamentos diferentes. E daí os nomes nos ajudam bastante, assim, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Sanguíneo é aquela pessoa cheia de energia, disposta. O fleumático, o contrário, parecendo mais cansado, mais lento, menos disposto, menos cheio de energia. O colérico seria uma versão agressiva, hostil, um sanguíneo muito mais acelerado, com talvez agressividade mais pulsante, e o melancólico mais triste, com humor mais rebaixado, mais deprimido. E o Galeno, ele já trouxe uma coisa que a gente vai rever nos outros modelos, assim, que existiria. A gente está falando de 4 básicos, que nem cores primárias, né? E a mistura desses temperamentos dá outros temperamentos. Então, a gente teria 9. E ele vai dizer assim, tem um que é uma mistura equilibrada desses 4, que esse é o ideal. E a gente chega aí num primeiro conceito bem importante, assim. Quando a gente fala de personalidade, a gente vai falar de traços, de características, e algumas características são mais funcionais, mais adaptativas, outras menos, mas tem situações para usar cada uma dessas nossas características. Tem situações de vida, tem momentos de vida, tem situações onde uma característica pode ser interessante. Eventualmente, poder ser um pouco colérico
em alguma situação que demande isso, pode ser interessante. Se a gente perdeu alguém querido e está vivendo um momento de vida triste, e poder se reconhecer mais triste, mais melancólico, e aquilo se estender por alguns meses da vida. Então, assim, lá atrás já começou a ideia de que um equilíbrio entre essas coisas é desejável e que a gente pode ter isso, todos esses afetos, todos esses traços dentro da gente e lançar a mão deles na hora certa. A questão aí é a mestria da coisa, é justamente aprender a lançar a mão na hora certa. Vamos dar um pulo bem grande, vamos chegar em Freud. Quem já me escutou falando, eu sou fã, não adianta, eu tenho uma trajetória na psicanálise, então é difícil eu não puxar um pouquinho a brasa para o assado da psicanálise. Então a gente está falando, deu um pulo, um salto para o início do século passado, e muitos filósofos, muitos se pensou sobre personalidade, e o Freud vai trabalhar em cima de tudo isso que já vinha vindo. Para quem não sabe, ali é o divã do Freud no Museu de Londres, onde ele viveu os últimos anos da vida, desde que saiu de Viena, e está lá, bem assim ainda. É uma foto clássica, assim. Freud vai falar de uma coisa, então, há mais de 100 anos atrás, que é a personalidade normal e patológica. E daí ele vai dizer assim, tem personalidades que funcionam, tem personalidades que não funcionam. E dentro desse grupamento tem algumas que são francamente patológicas, outras que são normais. E eu gosto de dizer sempre, gente, normal não é palavrão, tá? Normal só quer dizer que é a maioria, que é estatisticamente a maior parte da nossa amostra. Então, a maior parte de nós, no mundo, em todos os cantinhos do mundo, tem personalidades normais. E ele vai falar de 3 grandes estruturas, onde mais ou menos nós todos nos encaixaríamos. Isso vale até hoje, embora seja um conceito de 100 anos, de em torno de 100 anos, isso vale. Psicólogos, psicanalistas se referem muito ao que a gente chama de diagnóstico estrutural. Quando se fala de diagnóstico estrutural, a gente quer falar dessas 3 grandes estruturas. E quais são elas, então? Neurose, psicose e perversão. Psicose seria onde ficam as grandes doenças mentais, as doenças mentais que podem ser mais incapacitantes, que alteram o pensamento, que alteram a percepção. O nome já dá toda a pista para vocês. A perversão é uma estrutura doente, essas seriam as 2 estruturas patológicas. A perversão é uma estrutura dos problemas relacionais. O perverso é aquele que nas interações com o outro se relaciona de um jeito perverso, de um jeito que pode fazer bem assim, mas que vai fazer mal para o outro. Então a gente fala muito de relações perversas, de pessoas com funcionamentos perversos, e a gente está remontando então lá ao diagnóstico estrutural da psicanálise. E neurose é o quê? A personalidade normal. Quando a gente fala assim, se alguém chegar e disser para vocês, baita neurótico, não está xingando. Não está xingando. Se a pessoa souber um pouco de psicanálise, um pouco de psicologia, neurose não é xingamento, gente. Neurose é onde eu quero estar. Sou eu, somos todos nós que podemos ter personalidades normais. O que o Freud quis dizer com isso? E daí tem uma musiquinha até para isso, né? De perto ninguém é normal. Porque neurose quer dizer o quê? Sim, nós temos conflitos. Sim, nós temos recalques. Sim, nós temos áreas importantes da nossa vida mental reprimidas. Sim, a gente funciona de jeitos atrapalhados para muita coisa. Pode suceder muito bem em algumas coisas e tem comportamentos infantis, imaturos em outras áreas da vida. A gente pode ter questões que a gente não suporta mexer, não suporta conversar. Isso é neurose. Não existe uma pessoa que se funde, que se constitua não neurótica, com conteúdo não reprimido, não recalcado, 0 conflitos. Então, nem mestre Yoda no Star Wars deve ter conseguido tal coisa. Então, é daí que ele parte. Essas são as 3 grandes estruturas, e elas são ainda muito válidas. Assim, se fala, é uma divisão grosseira, mas está valendo. A neurose se divide em basicamente 2 personalidades, e aqui eu quero já retomar aquele convite para vocês, para que pensem um pouquinho sobre vocês. A estrutura normal, então, seria ou a personalidade histérica ou a personalidade obsessiva. Eu quero que vocês pensem que Freud escreveu isso há 100 anos, onde as identidades de gênero eram muito pão, queijo. As mulheres
não trabalhavam, pouco estudavam, pouco ascendiam academicamente. Os homens trabalhavam fora de casa, tinham círculos e relações, compromissos e responsabilidades. Então, naquele momento, no início do século passado, a personalidade histérica era feminina, a personalidade obsessiva era masculina. Porque o contexto da época, o contexto da cultura vigente determinava isso. Aqui eu botei hístera, só para lembrar de dizer para vocês, a palavra hístera vem do grego e quer dizer útero. Então, a personalidade histérica era de quem portasse um útero. Porque homens responsáveis, comprometidos, trabalhadores, que se lançavam em funções acadêmicas ou não, que eram colonos, trabalhadores rurais e muito pobres, tinham responsabilidade, compromisso, sustentavam a si e as suas famílias. Então, assim se pautou esse conceito lá atrás. O que tem a ver com obsessividade? Responsabilidade, compromisso, planejamento, comprometimento. Quando a gente fala de personalidade obsessiva, e daí, de novo, eu não estou falando do padrão patológico de um transtorno mental que se chama transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele é a doença onde a personalidade obsessiva está no seu ponto máximo. Mas a gente pode ter personalidade obsessiva dentro de uma neurose e sendo absolutamente normais. E daí agora, sim, vamos dar o desconto para o Freud e pensar que a gente está falando 100 anos depois dele. Então, as mulheres trabalham, estudam, têm responsabilidades, são arrimo de família, planejam, precisam muito planejar. A vida não é bordar e fazer ponto cruz, e tricô e crochê, e cuidar de filhos e netos. E o que a gente tem certeza hoje? E aquela ondinha ali, um lembrete para mim. Equilíbrio. Hoje em dia se pensa diferente do que se pensava naquele momento que existia a personalidade histérica, que é florida, voltada ao afeto, voltada à sedução, voltada a coisas às vezes exibicionistas, mais frágil, menos responsável, mais impulsiva. E a personalidade obsessiva, vamos pensar que a gente está falando 100 anos depois. E as mulheres e os homens hoje compartilham muitas características semelhantes. Então, o bom equilíbrio dessas duas características é bem interessante. A gente sempre gosta de dizer que personalidades francamente obsessivas, se são hoje, nos dias de hoje, francamente obsessivas, sem nenhum traço histérico, podem ser personalidades que vão responder muito bem na escola, na academia, no trabalho, numa carreira sólida. Só que, às vezes, o peso da obsessividade pode fazer autocobrança, autoexigência demasiada, sensação de culpa, de remoer afetos, de nunca estar bem, de nunca ter atingido o todo. Então, uma certa possibilidade de apaziguar isso é misturar, um pouco homogeneizar esses traços. E por isso o equilíbrio é tão interessante. De novo, a gente volta à questão de que vamos equilibrar o que temos. Essa é um pouco a lógica. Vamos dar outro pulo. Bom, Carl Jung foi um discípulo do Freud. Então, o modelo freudiano, sim, segue valendo, tanto o diagnóstico estrutural quanto a estrutura histérica e a estrutura obsessiva. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas falando entre si, muitas vezes usam, essa pessoa tem uma personalidade obsessiva, tem uma personalidade histérica. A gente não está falando de doença, a gente está falando de personalidade. E o Jung, ele vai trazer um outro conceito, sim, é um modelo, de novo, um pouco mais dicotômico, mas um modelo francamente válido. Muita gente se apoia ainda nisso, que é o modelo introversão-extroversão. Então, eu trouxe essa imagem um pouco para mostrar para vocês, a imagem ajuda muito, assim. E o Jung vai falar de tipos, não mais de temperamentos, e o Freud fala de personalidade. O tipo introvertido seria aquela pessoa que pensa muito, os afetos estão muito, aquela imagenzinha azul ali, as setas, o mundo externo vem para dentro da minha cabeça. E as coisas que acontecem fora de mim, eu ponho para dentro, eu introjeto, e eu remoo, eu vivo, eu sinto, eu penso, mas isso se dá absolutamente dentro do meu mundo interno. São pessoas que o pensamento é muito importante, então muitas vezes gostam de atividades muito relacionadas a questões intelectuais, a pensar, e pensar sozinho, pensar consigo. O extrovertido vai ser essa personalidade mais colorida. Não que o mundo interno do introvertido não seja francamente colorido, mas a gente não vê, porque ele não dá a ver. A personalidade extrovertida é aquela que o meu mundo interno, pum, eu jogo para fora.
O meu mundo interno, eu conto, eu compartilho, tá na minha cara, no meu jeito de falar e de ser, eu me expresso, eu falo. Eu botei ali 2 símbolos, né, do lado das imagens, eu fiz um mix aqui para ir comentando com vocês. O introvertido é muito mais pensamento e trazer o externo para dentro. O extrovertido é muito mais fala, ele compartilha os seus afetos, os seus pensamentos com quem está fora. Esse modelo vale, está valendo ainda, e o Jung vai falar também, existiria uma estrutura que a gente vai chamar de ambivertida, onde essas duas facetas elas podem estar presentes e é interessante. E, de novo, tem pessoas que são mais francamente extrovertidas, mas que de vez em quando tem situações, tem momentos de vida que podem estar mais introvertidas. Então, o equilíbrio, ele faz parte da coisa, a gente poder equilibrar características em alguns momentos faz parte da coisa. Embora a estrutura de base seja uma, a gente pode ter momentos da vida, situações de vida que podem perdurar por muito tempo, onde a gente fica de um jeito um pouco diferente da nossa estrutura de base. Então, assim, o que é que já se sabe sobre personalidade hoje? O que é que... é um percurso longo, né? Eu comecei lá com os gregos. E o que a gente já entendeu hoje sobre personalidade que consegue ser bem claro para nós dentro da ciência psicológica? Primeiro, tem um componente hereditário. Tem sim um componente hereditário e é importante. Tem uma série de estudos com gêmeos idênticos, com gêmeos fraternos, e o que se descobre? Assim, os percentuais vão variando de estudo para estudo, dependendo do método, mas em torno de meio a meio, um bom 50-50, assim. Daí, às vezes, um estudo diz, 43%, daí o outro estudo diz 51%, e assim nós vamos, certo? Então, sim, existe uma hereditariedade da personalidade, e daí é alguma coisa que remonta ainda dos filósofos da Idade Média. Existe o componente natureza e existe o componente criação. A nossa personalidade, ela se apoia nas duas coisas. Existe alguma coisa que nasceu comigo, mas existe alguma coisa que o meio vai fazendo e a criação e o meu percurso na vida vai me dando. E isso é que vai constituir, ao final de um certo tempo, a minha personalidade. O padrão não é mais lá, muito diferente do que Hipócrates falou, ele não é mais biológico, se sabe muito claramente que ele é biopsicossocial. Sim, tem um componente biológico, mas sim, tem muitos componentes psicológicos que estão atrelados a aspectos individuais, as experiências de vida de uma pessoa, as características daquela pessoa, acontecimentos que aquela pessoa vai vivendo, que só ela vai vivendo ao longo da vida. Uma família pode ter 2 irmãos, 3 irmãos, criados exatamente do mesmo jeito, um vive uma situação que outro não viveu, um sofre um acidente, tem alguma questão corporal que passa a ser presente na vida dele para sempre ou por muitos anos, que vai poder agir sobre a personalidade. Então, tem crises de vidas, tem traumas, tem situações que se passam com uma pessoa individualmente e que podem ditar a personalidade dela. E sim, existe a grande comunidade que a gente faz parte, o ambiente à nossa volta, o funcionamento da família. Tem famílias que têm um estilo mais assim, tem famílias que têm um estilo mais assado. Famílias mais introvertidas, por mais que uma criança nasça com recursos próprios mais extrovertidos, talvez isso não seja trabalhado, talvez isso não seja reprimido, inclusive, talvez isso não venha a florescer, porque dentro daquele funcionamento familiar aquilo fica até estranho, inadequado. A minha sensação de pertencimento, mas a minha família é assim, então eu sou assim, é assim que se é. E algumas coisas podem ser abafadas, e algumas coisas podem ser potencializadas. E algumas coisas podem ser desenvolvidas, sim. No componente social, eu quero só lembrar para vocês, assim, existe relação com classe social, a gente sabe, tem estudos se encarregando de mostrar que estratos sociais diferentes têm características de personalidade um pouco diferentes, e a gente sabe que ao longo do tempo, ao longo da história, tem uma questão de cultura da época, de cultura vigente. Eu falava do Freud há 100 anos atrás, né, da definição de personalidade histérica ou personalidade obsessiva. Naquele momento histórico, ser mulher e ser homem era mais ou menos daquele jeito, não podia variar muito, a gente já vive um momento muito diferente. Então, a cultura da época também tem uma importância grande. E a terceira coisa que é muito definida é: a gente está há muito tempo, a humanidade está há muito tempo pensando sobre personalidade. Então, é muito difícil e é muito complexo.
Então, vamos quebrar ela em traços. E quebrando ela em traços, a gente vai conseguir entender melhor cada traço para conseguir ver o conjunto. Então, sim, a personalidade é um grande conjunto composto por vários traços. E daí, desses traços, o que, que a gente pode dizer assim? Eles podem ser adaptativos, eles podem ser muito úteis para a gente, para nos adaptar nos ambientes, para funcionar bem, né? Ou desadaptativos. Eles podem, eu posso ter um traço de personalidade que faz com que me dificulte a adaptação ao ambiente, me dificulte a adaptação a uma família, à família do meu cônjuge, ao meu ambiente de trabalho. Tem traços que simplesmente não fecham com o entorno que a gente está. E essas são as medidas de reflexão sobre eles, né? A hora de parar e pensar o que está acontecendo. A gente pode dizer que eles funcionam ou que não funcionam também. Tem traços que em alguns ambientes e contextos funcionam, em outros não. O MP é uma instituição francamente jurídica, assim, com muitos profissionais com formação jurídica. O direito tem uma formalidade, tem uma sisudez. Vamos pensar agora o pessoal da filosofia ou das artes. Tem personalidades que se adaptam a alguns ambientes e não se adaptam também a outros. E os ambientes às vezes se reconfiguram um pouquinho, mas até por aí. Então, os traços podem funcionar desses dois jeitos, basicamente, assim, mais efetivos num ambiente ou menos. E tem uma terceira coisa ali que eu coloquei, ego sintônico ou ego distônico. O que quer dizer isso, assim? Tem traços de personalidade que estão de acordo com o meu ego. Tem traços de personalidade, eu tenho traços de personalidade que eu gosto, que eu digo assim, ó, isso eu gosto em mim. Eu sou assim, que bom que eu sou assim, estou bem feliz assim e vou seguir sendo assim. Isso pode me levar a potencializar esses traços ou pode me levar a deixar eles ali como eles estão e assim estão me atendendo. Se eles funcionam, se eles são bons, isso é uma boa leitura da realidade. O problema é que às vezes a pessoa gosta do traço, quer aquele traço, mas ele não é bom para si. E naquele ambiente onde ela está, ou naquele momento, naquele mundo que a pessoa vive, aquele traço não funciona. E pode não haver reconhecimento disso. Essa é a situação que em terapia é muito difícil de trabalhar. Uma pessoa que tem um traço desadaptativo, mas que adora aquele traço, quer morrer casada com ele. E, bom, daí chega, e às vezes chega e diz assim, eu sei que eu sou assim, eu não deveria ser tão assim, mas eu não consigo ser diferente. A gente sempre consegue ser diferente em uma série de coisas. Mas quando eu escuto isso, eu já ligo o meu botãozinho de, bom, tem uma ego, tem um ego sintonizado aí com esse traço. Essa pessoa não quer se desapegar tão facilmente assim. Às vezes pode ser uma percepção de que esse traço não muda, o que não necessariamente é uma verdade na grande maioria dos traços e das características de personalidade. E o ego distônico, o que é aquilo? Um traço ego distônico é aquele que a pessoa diz, eu não queria ser assim, eu não quero ser assim, eu não gosto disso, mas eu não sei como é que eu mudo, eu não tenho força para mudar, mas isso me faz mal, isso me machuca os outros que estão na minha volta. Então, para que a gente vai fazer daqui para frente? Assim, falar um pouco mais desses traços, fragmentar esse conjunto de personalidade que é tão mais difícil de falar. O que os traços fazem? Eles influenciam o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Em resumo, eles agem muito sobre todo o nosso funcionamento, mesmo quando a gente nem sonha, mesmo quando a gente nem percebe. A gente não analisa cada pensamento, a gente não analisa no dia a dia cada sentimento da gente. Quando eu faço uma coisa de supetão, eu não paro para pensar, eu fiz isso porque tal traço da minha personalidade me leva a fazer mais frequentemente isso. Mas é isso que eu vou convidar vocês a fazerem aqui um pouquinho hoje. Porque sim, a personalidade da gente, os traços da gente agem sobre praticamente tudo que a gente faz na vida. Como eu já vinha meio que pincelando, a personalidade é esse conjunto de traços, mas é um conjunto não estático. É um conjunto muito dinâmico. A personalidade é dinâmica. A gente sabe que ela é muito dinâmica ao longo da vida. Tem estudos mostrando o quanto algumas características se exacerbam na maturidade e na velhice, o quanto algumas diminuem importantemente. A gente vai se reconfigurando ao longo do tempo e ao longo da vida. E pelo simples envelhecimento, pelo simples atravessar das fases de vida, que são naturais, que são
esperadas e desejadas, mas a gente também se reconfigura por traço, por eventos que nos acontecem súbitos. Por exemplo, uma doença grave. Pode ser o botão do reset na vida de muita gente. Uma crise de vida importante, a perda de alguém importante. Às vezes isso, opa, não, eu não, daqui para frente isso é um divisor de águas e daqui para frente eu quero fazer diferente. E aquilo às vezes é o botãozinho para a gente se permitir experimentar outras coisas e testar outros traços, tentar outros traços. Essas mudanças, então, sim, elas acontecem. A gente pode mudar traços individuais, a gente pode mudar o produto final, que é esse conjunto, que é a personalidade. Essas mudanças, elas podem ser temporárias, elas podem ser muito atreladas àquele momento de vida, podem durar 2, 3, 4, 5 anos, ou elas podem vir para ficar. E a pessoa adquire aquele traço, altera aquele traço com 20 e vai morrer com 80, 90 aninhos com aquele traço. A gente não tem muito como saber, porque o conjunto é dinâmico e a gente vai vivendo e experienciando essas coisas. O que eu trouxe aqui para vocês? Acho que uma bela metáfora da personalidade é um caleidoscópio. Eu adoro caleidoscópios, acho que é um grande barato, assim, um brinquedo mágico. Mas acho que é um bom jeito de trazer, assim, para vocês pensarem, cada um. A gente pode ser um caleidoscópio de 3 espelhos lá dentro. A gente pode ser um caleidoscópio de 4, 5, 6, 8 espelhos. Isso quer dizer a nossa estrutura psíquica, o quanto ela é mais ou menos complexa. Tem pessoas que vocês devem parar para pensar, assim, que a gente conversa por um tempo, assim, e a gente lê a pessoa facilmente. A pessoa parece fácil, assim, as coisas estão ali, não tem muita complexidade. A gente tem estruturas mais ou menos complexas de personalidade, sim, e isso é estrutural, isso está muito mais na raiz e mais difícil de mexer um pouco. Mas o que a gente tem dentro desse caleidoscópio? Assim, cristalzinhos, alguns de cores diferentes, de tamanhos diferentes. E quando a gente mexe com o caleidoscópio, é isso, né? Tem alguns vidrinhos que ficam mais para baixo, tem outros que ficam por cima, sem querer, naquele arranjo que a gente fez, e as cores mudam muito. E quando a gente mexe um pouco e põe na luz, ou põe no virado para o chão escuro, ele se reconfigura. E é mais ou menos isso, assim, a nossa personalidade, ela refrata o ambiente que a gente está, como um caleidoscópio, refrata a luz, e a nossa personalidade pode ter traços que vêm por cima de outros em alguns momentos e que parece que, puxa, ficou tudo tão azul nesse momento, nesse contexto, em situações assim, a Ana Paula é assim. Em outro momento, a gente vira um pouquinho e, bom, o azul está ali, e ele não saiu do caleidoscópio, a gente não joga fora esses cristais, mas uma grande pecinha vermelha ficou mais por cima e muda o tom da coisa. Quando vocês pensam isso, é muito frequente, assim, a ideia de que tem, por exemplo, numa família, na minha família eu sou lida como a Ana Paula é assim, tem tais e tais características. No meu ambiente de trabalho, as pessoas podem dizer algumas características que são diferentes, que a minha família não vê, e que eu não mostro, porque não acontece de mostrar. Em outro ambiente, com os amigos de infância, podem ter outras características que se exacerbam. Isso quer dizer, e daí a filosofia, a sociologia mesmo diz, nós usamos máscaras sociais. Sim, um pouco é isso. A gente se apresenta em ambientes com estruturas, assim, apresenta coisas um pouco diferentes. O basal está ali o tempo todo, porque são esses vidrinhos que não saem do caleidoscópio. Mas a gente reconfigura e em ambientes diferentes, em contextos diferentes, ao longo de tempos diferentes da vida, a gente pode se apresentar um pouco diferentemente. Isso não quer dizer máscara, isso quer dizer a nossa personalidade refratando o ambiente que está ali na nossa volta. Vamos adiante. E chegamos, então, na melhor estrutura, o melhor modelo para entender personalidade que nós temos até hoje. A gente chama de os 5 grandes fatores da personalidade. Abreviadamente, assim, são os Big Five. O que eu quero dizer para você sobre isso? Ciência é uma coisa que, às vezes, chega a ficar meio competitiva. Então, quando vem um modelo, esse modelo
daqui a pouco é soterrado por outro que é melhor, é soterrado por outro que é melhor, e cada um dá o seu nome, cada um... Bom, enfim. A ciência psicológica já entendeu que personalidade é uma coisa tão complexa, é um quebra-cabeça tão imbricado, que a gente tem um modelo que esse nome vem de 1949, e é em cima dele que tem se trabalhado desde então. O que a ciência psicológica entendeu? Gente, personalidade é muito grande, é muito complexo. Se a gente ficar um brigando com o outro e disputando o nome que vai dar para o próximo modelo, já que esse modelo é tão bom, vamos ao longo do tempo incrementando ele. Vamos mudando nele o que precisar. Quando se descobrir uma coisa, a gente acrescenta, mas a gente não aborta tudo e a gente trabalha em cima. Então, os 5 grandes fatores é uma teoria psicológica e é um modelo que está com a gente há 70 anos, e é um modelo muito sólido, e ele tem sido construído nesses últimos anos em cantos do mundo diferentes, pesquisadores diferentes, de universidades diferentes, confluindo todo o seu esforço para um mesmo lugar. O que em ciência, gente, é bem difícil de acontecer. É o modelo mais aceito, mais pesquisado, mais válido que a gente tem até hoje. Vamos lá. E agora, de novo, o convite aquele, para pensarem um pouquinho sobre vocês. Deixa eu ver como é que eu estou no meu tempo. A personalidade é influenciada, então, por esses 5 grandes fatores. E eles são subdivididos em subfatores, em traços mais miudinhos. O primeiro deles é o neuroticismo, a gente chama também de instabilidade emocional. Esse é o fator que, se a gente tiver em menores doses, é mais interessante. Ele é caracterizado, e daí vamos pegar lá aquela noção de neurose, né? Neura de nervo. Então, neuroticismo tem essa ideia de que as coisas os afetos ficam mais à flor da pele. Características relacionadas ao neuroticismo estão relacionadas a afetos mais presentes, a viver os afetos com mais intensidade, se deixar abater pelos afetos. Ansiedade, medo, preocupação, angústia, tristeza, culpa. São pessoas que muitas vezes remoem afetos, remoem sentimentos, se desprendem com dificuldade assim dos seus sentimentos, são mais preocupados, às vezes antecipam problemas, a coisa nem aconteceu, aquele ditado que a gente tem muito assim, não, isso é peru que morre de véspera. Características relacionadas a neuroticismo fazem muitas vezes com que a pessoa antecipe problemas. Aquilo nem aconteceu e a gente já está antecipando. Então, é uma faceta que menos vai ser melhor. Extroversão. Então, extroversão quer dizer lá, vamos pegar o modelo do Jung, é exatamente aquela pessoa que extravasa mais, que o seu mundo interno ela compartilha, afetos mais francamente positivos, são pessoas mais assertivas, que falam, se colocam, se apresentam, dizem quem são e aqui vieram. É uma característica que é interessante que ela possa estar presente, mas a gente também pode pensar aqui que ela em excesso pode não ser boa. E ela em excesso, em alguns contextos, ela pode ser inclusive inadequada. Vamos voltar ao neuroticismo, assim, vamos pensar assim, ansiedade. Ansiedade, uma elevada ansiedade é um traço de neuroticismo que está bem presente. Tem situações da vida que a gente tem que ser um pouco ansioso. Então, embora eu não tenha um traço marcado de ansiedade, eu ter ansiedade dentro de mim e poder aceitá-la e lançar a mão dela em situações ansiogênicas, em situações que geram ansiedade, é bacana. Então, todos esses traços eu quero que vocês pensem assim, qualquer um deles, em excesso, talvez faça mal. Em excesso, vai ter uma situação onde não é bom. Ser extrovertido numa festa, numa balada, é bom? É ótimo. É ótimo. Ser extrovertido no seu ambiente de trabalho é bom? É bom. Ser muito extrovertido no seu ambiente de trabalho pode começar a ser um problema. Então, assim, existe o ambiente, existe a dose, e a combinação dessas coisas é que vai dizer da eficácia de cada um desses traços para cada um de nós, em cada contexto da vida da gente. O terceiro fator, então, amabilidade, daí se chama também de agradabilidade. A questão do quanto eu sou amável com as pessoas, isso é o contrário, assim, altos índices de amabilidade são a contramão da estrutura de personalidade perversa
que o Freud vai falar lá atrás. Pessoas com elevada amabilidade gostam das pessoas, se aproximam das pessoas, são genuinamente gregárias, próximas, gostam de gente, são agradáveis nas interações, são preocupados nas interações, assim, benignamente preocupados nas interações. Abertura, experiência, o nome já diz muito, 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 é o quanto nós estamos mais abertos ou mais fechados a experiências de vida. Esse dos 5 fatores é o fator que parecia, na origem do modelo, lá 70, 50 anos atrás, o fator menos interessante, o fator talvez mais bobo. Cada vez mais, nos últimos 30 anos, a ciência tem se dado conta que a abertura à experiência é um importantíssimo fator e que a gente tem que entender um pouco melhor ele. Ele ficou um pouco relegado, os outros já eram mais estudados. A abertura à experiência cada vez mais se sabe que é uma grande coisa. Ela está ligada à inteligência, ela está ligada à curiosidade, ela está ligada a gente poder se atrever ao que a gente não conhece e poder experimentar coisas que podem vir a ser legais. E ela parte de uma coisa que é, bom, eu sou eu e eu tô aqui, eu me conheço, eu sei o que eu sinto, mais ou menos o que eu quero, tá, mas e o outro? Deixa eu ver o outro, o que o outro quer e faz, e se eu quiser fazer também? E se eu quiser fazer também, eu posso tentar fazer. Quando a gente está aberto à experiência, a gente pode acessar outros mundos internos e a gente pode se contaminar com coisas muito boas. E aprender e se de fato impregnar de outras histórias de vida, de outros traços, de outras características. Então é um fator que a gente tem muito ainda a aprender sobre ele e que é bem interessante. Abertura à experiência demais, da mesma forma, né? Fogo queima. Ok, fogo queima. Eu entendi que fogo queima. Eu nunca tive a experiência de botar minha mão no fogo para ser queimada para ver o que é, o que eu vou sentir. Se eu fizer isso, isso é burrice. Abertura à experiência a um extremo, ela também não é boa. De novo, nenhum fator por si só, a gente quer ele no seu ponto máximo. A gente vai ter que achar onde ele tem que estar para nós, certo? E conscienciosidade. Conscienciosidade é um somatório de traços, a gente vai ver um por um, que tem muito a ver com responsabilidade, com planejamento, com comprometimento, com disciplina. É um fator muito interessante na vida escolar, na vida acadêmica, nas carreiras. Quando a gente vai entrevistar, digamos que eu fosse uma psicóloga organizacional entrevistando pessoas para um cargo. Se eu quero um cargo de nível médio, se eu quero um cargo de nível superior e eu não estou contratando um artista, eu vou ser a psicóloga que vou escolher pessoas com elevada conscienciosidade, porque é bem interessante. Porque se eu estou sendo contratada para ter uma pessoa dedicada, responsável, comprometida, que tem autodisciplina, automotivação, bom, foco aqui. A questão e é por isso que existe o Conversando e Pensando, a gente não quer dentro do Ministério Público, e eu falo a gente, assim, pensando no Ministério Público como um todo, não só como psicóloga da instituição, e eu falo isso porque eu acredito que o Conversando e Pensando nasceu disso. A gente não quer só servidores e membros conscienciosos, a gente não quer que a conscienciosidade da nossa instituição seja altíssima. A gente precisa disso para que ela funcione bem, mas a gente quer que o resto também todo esteja bem. Porque se só um fator está exacerbado e os outros estão capengando, a gente não vai estar bem. Então é por isso que não dá, eu poderia ter optado, vamos falar sobre conscienciosidade, vamos elevar esses índices de todos nós. Vamos trabalhar para que todo mundo desenvolva isso que vai fazer bem para o Ministério Público. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente, para estar bem, tem que estar bem em conjunto. A gente não pode entregar só um pacote, só uma parte do pacote, porque não vai funcionar tão bem assim. E, de novo, é um fator que o excesso vai trazer problemas. Aqui é um desenho bem bom para a gente pensar, assim, só uma ilustração, para a gente pensar os 5 grandes fatores. Amabilidade, abertura à experiência. Ali para vocês verem, né? A abertura à experiência ela está representada com alguma coisa assim de estética, de arte. É um fator que ainda não está, é um fator que ainda não está na sua totalidade entendido. E ele tem um apelo muito mais
até então vinha tendo um apelo muito mais de estética, de experiências, de não rotina, do que, na verdade, ele está nos mostrando que ele pode fazer por nós. Então, conscienciosidade, extroversão e neuroticismo lá embaixo. Essa setinha aqui é um pouco para lembrar para vocês que cada um desses traços ele pode estar em algum ponto dessa seta para nós, mais para baixo ou mais para cima, a gente pode estar mais no meio, equalizando. Tem situações onde eu elevo um traço meu e outras assim que ele pode estar mais rebaixado. Vamos ver um por um. Tem alguns que são autoexplicativos, tem outros que nem tanto. O neuroticismo, então, ansiedade, elevada ansiedade, preocupação, pessoas que antecipam, que se agoniam, que planificam muito. É um fator que, se está em dose alta, ele não é bom, e a gente sabe que ele está relacionado a sofrimento psíquico. Uma série de fatores aqui está relacionado, no neuroticismo, está relacionado a sofrimento psíquico. Raiva e hostilidade é um traço relacionado, poderia ser lá o colérico, que a gente estava vendo antes no Galeno, pessoas que extravasam, que não controlam a sua raiva, que xingam, que invadem o espaço do outro com hostilidade verbal ou física, podem depois se culpar por isso, quando percebem que excederam a mão. Depressão, sentimentos mais tristes, de humor rebaixado, sensações de solidão, de desamparo, de menor capacidade, de menor valia. Um outro traço, então, embaraço, constrangimento. Embaraço e constrangimento é a noção que a gente tem da timidez. Pessoas que socialmente se embaraçam facilmente, que ficam facilmente desconfortáveis em ambientes públicos ou interagindo com outras pessoas ou com estranhos, que se constrangem e se encolhem e se retraem e podem ir para uma coisa que o que a gente vê é a timidez. Impulsividade. Ela é considerada uma falha se ela está em excesso. Então, a gente também não pode pensar, porque se a gente pensa demais, a gente não vai para ação. Mas se a gente não pensa nem um pouco e age por impulso, o que a gente pode ter de consequência também não é interessante. Então, impulsividade vai se referir a não se privar de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que fazer um laudo e eu me enrolo fazendo alguma outra coisa, e eu procrastino, eu atraso, eu sou impulsivo e faço rápido para colher aquela resposta rápida e me frustro. Isso é um traço que está relacionado também a uma tolerância baixa à frustração. Eu ajo, e se aquilo não é como eu quero, eu me recolho, me frustro, me incomodo e posso me lançar em outros traços do neuroticismo. E vulnerabilidade, o quanto eu me sinto frágil, vulnerável, exposto aos outros, dependente, o quanto eu preciso de coisas para ficar bem, o quanto eu me sinto mais exposto e preciso estar colhendo ajudas. Às vezes, personalidades dependentes estão aqui nesse traço. Extroversão. Vou confessar para vocês, obsessiva que eu sou, eu me perdi um pouco, assim, no domingo eu mudei as cores, então, assim, o neuroticismo, ele é cinzento, que nem aquela figurinha que eu mostrei para vocês do homenzinho na chuva, as letras são cinza escuro e ele é morno. Bom, a extroversão é um pouco mais calorosa, eu brinquei de fazer isso no domingo, eu e eu mesma aqui nos slides. Então, a extroversão é um conjunto de coisas que é interessante que ele esteja presente e é interessante que ele possa ser um pouquinho elevado. Então, assim, acolhimento. O quanto a gente é capaz de acolhimento, o quanto a gente busca os outros, a gente busca interações, a gente é capaz de ser sensível, solidário, o gregarismo, então, o quanto eu gosto de gente, gosto de estar cercado de gente, busco situações sociais, me alimento disso, isso preenche aquela personalidade, aquele traço. Assertividade, daí lembre daquela imagem que eu botei em azulzinho, assim, da seta saindo da cabeça da pessoa, porque a gente está falando aqui da extroversão mais ou menos no modelo que o Jung tratou, só que a teoria de 5 grandes fatores vai dividir isso em vários traços. Assertividade é isso, quanto a pessoa se coloca, se expõe, expressa seus pensamentos, consegue ser franca, firme para entregar as suas ideias e os seus afetos.
atividade. Pessoas extrovertidas, elas são reconhecidas por outros como mais cheias de energia, mais dispostas, envolvidas em muitas atividades. São aquelas pessoas que muitas vezes conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguem, tem uma personalidade que é caracterizada por franca atividade. Busca de sensações, são pessoas que vão buscar sensações relacionadas a afetos, vão buscar proximidade afetiva, vão ter amigos para se interessar pelos amigos e pelas histórias dos amigos, gostam de estímulos. E emoção positiva, quando aquela imagem que eu botei, assim, de um cérebro com metade tão colorida, né? A personalidade extrovertida, ela é caracterizada por emoções mais francamente positivas, e isso se entendeu perfeitamente, assim, pessoas com afetos positivos tendem a ser mais extrovertidas. Pessoas com afetos introvertidos podem ter um mundo interno muito colorido, só que como eles não entregam, não dão tanto a ver, a gente não consegue, de fato, enxergar só. Opa, pulei uma. Abertura e experiência, que é aquele que eu digo que é ainda muito pouco, não tão bem entendido. São pessoas, a fantasia, então, é o primeiro traço, vai estar relacionado à atividade mental, à criatividade, a se lançar em pensamento, são pessoas que gostam de desafios mentais. É um traço que está relacionado à inteligência, sim, à abertura à experiência como um todo. A gente sabe que a curiosidade é uma função muito, muito importante da inteligência. Se eu não me importo com alguma coisa que eu não sei, eu não vou entender sabê-la. Eu não vou buscar sabê-la. E porque eu estou curiosa e eu vou saber, eu vou entender aquilo. Se eu entendi aquilo, eu vou começar. E eu agir assim em relação a tudo que está na minha volta, eu vou entender ao final do tempo muita coisa. A abertura à experiência também tem um traço relacionado à estética, a questões mais... São pessoas que muitas vezes têm interesses estéticos, podem não ter nenhuma habilidade artística, podem inclusive ser... não ser musicais, não ser bons desenhistas, mas apreciam o belo, gostam das coisas belas. Porque, na verdade, essas pessoas, elas gostam de muitas coisas. Porque a abertura à experiência é isso. Puxa, do que tu não gosta? Ah, não sei. É aquela pessoa que quando a gente pergunta o que tu não gosta, ela fica pensativa e diz, o que tu não gosta de comer? Em compensação, tem aquela pessoa que te pergunta o que tu não gosta de comer? E vem uma lista. Isso é abertura à experiência, que não é só em relação ao chatinho para comer, que nem tem o programa, é em relação a todas as facetas da vida da gente. Abertura à experiência tem a ver também com sentimentos, são pessoas que frequentemente se permitem sentimentos. Bom, eu estou triste, então eu posso ficar triste, eu vou respeitar isso, eu vou entender esse sentimento, eu vou viver ele, e eu não vou desmanchar com ele. Ele faz parte de mim, eu já experimentei outras vezes e eu sei que eu vou ficar bem no final das contas. E essa questão, assim, né, de experimentar outras vezes as coisas, é isso que faz com que a gente possa experimentar alguma coisa que a gente nunca viveu e pensa assim, tá, mas em outros momentos eu sucedi bem, fazendo coisas parecidas. Então, essa aqui que eu nunca fiz, eu também vou conseguir. Esse é o aspecto mágico desse traço, né? O quanto vão ser pessoas que vão colocar para dentro de si tantas coisas a partir da sua abertura a experimentar tudo que está fora, porque a gente nasce bebê, pacotinho fechado, e a gente vai sendo apresentado para o mundo. Se eu estou mais ou menos a fim de ver o mundo, se eu estou indo caminhando nessa trajetória que é a vida, assim, de olhos mais ou menos vendados ou de cabeça mais ou menos baixa, eu não vou colher tudo que tem pelo caminho. E a pessoa aberta à experiência é aquela que, opa, deixa eu ver, não conheço. Ah, tem isso? Vou contigo. E ela vai viver muito mais. Como ela vai viver muito mais, ela vai se rechear internamente de muito mais. E vai ser capaz de muito mais ao final das contas. Essa é uma característica importante. Então, ações variadas, o nome já diz, é a definição perfeita, assim, aquelas pessoas que gostam de muitas coisas, que fazem muitas coisas, que se dispõem a muitas coisas, que se dispõem e dizem assim, não gostei, mas fiz, valeu por ter feito. Eu tenho uma abertura à experiência para comida muito boa. E daí eu digo assim, ubre, meu marido adora parrijadas, daí assim, ubre, vamos lá. Eu provo, eu sempre provo. Eu posso terminar de provar e dizer assim, não gostei, não vou comer nunca mais. Mas eu comi, e eu sei como é que é isso. E isso vale para ações, para atividades, para diferentes coisas. Ideias, tem um pouco a ver com a fantasia, assim, o quanto a pessoa está disponível para
pensar coisas diferentes, aceitar as ideias dos outros, se permitir ser contaminada. Eu penso A, mas a doutora Paula pensa B. Deixa eu olhar esse B que eu não penso e deixa eu ver se ela não tem uma dose de razão e eu não posso integrar com o meu A, ou eu não posso lá pelas tantas pensar, o meu A nem era tão bom, deixa eu ficar com o B dela que ficou melhor. E isso é o fator que faz com que pessoas que se lançam em psicoterapia, que tenham abertura à experiência, quando a gente recebe um paciente assim, abertura à experiência alta, na primeira, segunda sessão, eu penso, uau, quanta coisa dá para fazer bem e rápido, porque sim, a abertura para a experiência quer dizer assim, essa pessoa está disponível para receber outras coisas, ela não está fechada nela e ela está aberta para o que possa vir de fora e para se aceitar contaminar. Tá, vivi, mas não gostei, então eu não quero mais. Vivi e gostei, vou ficar para mim com esse negócio que ficou bom, funciona. Valores é a mesma coisa. Uma pessoa com uma baixa abertura à experiência pode ser uma pessoa mais fechada, mais tradicional, que as coisas são assim, tem que ser assim, tem que seguir sendo assim. Às vezes está relacionada a uma coisa mais convencional. Pode ser uma coisa turrona, inclusive, teimosa ou não. E vamos adiante. Amabilidade, dá pouco para ver, gente, mas esse slide é rosinha bebê e aconchegante, queridinho, nessa minha brincadeira aqui de dar cores para os traços. Amabilidade, então, é um fator que é interessante que seja um pouco mais alto. São pessoas muito mais fáceis de lidar se esses traços estão um pouquinho mais altos. E eu não disse para vocês, mas acho que está embutido aqui. Deixa eu controlar a hora. Esses traços, eles podem estar... Eu posso ter dentro do traço, do grande traço amabilidade, eu posso ter a confiança alta, mas a sensibilidade baixa, tá bem? O todo do meu traço amabilidade vai ser médio para alto, médio para baixo, mas os traços individuais, eles podem estar... Então, aquela setinha que eu fiz lá para vocês, que estava lá do lado daquela imagem, uma seta apontando para baixo e para cima, ela vale tanto para o traço em si, para o conjunto do traço, quanto para cada tracinho, cada subtraço que a gente está vendo. Confiança, um traço muito bacana no sentido de que são aquelas pessoas que, quando se aproximam de outros nas interações, confiam. Naquele dilema assim, o homem nasce bom ou nasce mal, é aquela que diz, não, acho que nasce bom. Algumas coisas no caminho vão acontecendo. Conheci uma pessoa, não, mas ela de antemão é legal. Se ela não for legal, eu vou ver com o tempo. Claro que, de novo, todo traço exacerbado, a pessoa pode ficar pouco maliciosa e mais vulnerável nas interações, como todo e qualquer traço que a gente está falando aqui. Franqueza tem a ver com quanto a pessoa é capaz de se colocar, ser honesta para os outros, para si, se respeitar, tá de acordo com aquele seu momento e assumir aquilo e poder compartilhar com os outros. Altruísmo está ligado à solidariedade, a senso de apoio ao outro, ajudar, o quanto é disponível, o quanto é preocupada com o outro, com o bem-estar do outro, o quanto acha que pode ser uma pessoa gentil e pode entregar alguma coisa que facilite o outro. Complacência, o quanto que é a tolerância com o outro, com as diferenças individuais do outro. O quanto eu posso ser mais complacente nas minhas relações e tentar pensar, não, mas fulano hoje está assim porque talvez tenha acontecido alguma coisa, deixa que eu mato no peito, na média ele não é assim, pode ter acontecido alguma coisa em casa. Então, essa capacidade de estar lendo o outro e ser um pouco mais complacente, por mais que não seja o que a pessoa tem entregue não é a melhor coisa. Modéstia, o contrário de modéstia é fácil, presunção, arrogância. A gente poder ser um pouco modesto é bom, modéstia demais é ruim, arrogância demais é ruim, e os extremos lá daquelas setinhas, eles, em alguns casos, não podem ser bons. Modéstia é uma palavra, ela em excesso, ela leva quase a uma coisa, a singularidade, e se ela está muito reduzida, ou muito exacerbada, ela não vai ser boa também, como vários. Sensibilidade, o quanto eu posso estar sensível aos outros, às relações, o quanto eu posso estar preocupada e ler os outros e querer entender e ser sensível aos afetos das pessoas nas minhas interações. Isso tudo diz da minha disponibilidade para estar com o outro, da minha agradabilidade social, da minha agradabilidade nas interações. A amabilidade não tem a ver com extroversão, no sentido de que ele é um fator que pode estar no 1 a 1,
na relação entre só duas pessoas, a gente consegue avaliar cada um desses traços. A extroversão, ela é uma coisa muito mais social e muito mais ampla. E tem alguns fatores que eles se parecem mesmo. E o último deles, a conscienciosidade, que a gente já falou, tem a ver com competência, com autoeficácia, eu gosto muito dessa palavra. Pessoas com elevada conscienciosidade se acham eficazes, se acham competentes, se acham capazes, dizem, não, me dá que eu consigo. Se eu não conseguir de primeira, eu consigo na segunda, porque eu resolvo o problema. Isso é uma característica interessante. Senso de ordem é muito importante, e daí aqui a gente está falando daquele fator que tem a ver com escola, academia, carreira, né? Trabalho, tem a ver com ambientes, assim, os ambientes onde a gente está, pessoas mais ordeiras, que gostam de organizar as coisas, para as coisas estarem mais... O excesso disso, a gente pode estar falando, então, de traços obsessivos mais exacerbados, que daí pode começar a ter um padrão mais de transtorno. Senso de dever, aquela pessoa que diz, não, eu tenho que fazer, eu não fiz ainda, mas eu tenho que fazer, que se cobra para poder fazer, e se dá a pressão, se pressiona. Ah, não, eu estou em dívida com fulano, eu tenho que acertar isso. Isso é bom nas relações, isso é bom nas interações sociais de qualquer tipo, não só no ambiente de trabalho. Esforço por realizações, são pessoas que se automotivam e dizem assim, não, eu estou com preguiça, mas eu tenho capacidade, eu vou me motivar e eu vou baixar a cabeça e eu vou fazer, vou me esforçar e vai dar certo. Autodisciplina, o nome já diz, né? São pessoas que conseguem se autodisciplinar. E ponderação. São pessoas que não agem impulsivamente, que param, pensam, conseguem planejar, conseguem pensar a melhor hora, conseguem ponderar sobre cada aspecto. Eu fiz aqui uma grande separação desses traços e eles, em um gesto, em um ato, em um comportamento, em um afeto que a gente sente, eles vêm todos assim, mais ou menos embaralhados. A separação é para que vocês possam entender e para que se possa pensar cada um deles. Mas quando a gente age, quando a gente pensa e quando a gente sente, é a nossa personalidade toda que está agindo, pensando, sentindo, em bloco. E a gente consegue, às vezes, não estar tão atento. Quando a gente consegue esmiuçar e separar a personalidade nessas fraçõezinhas, nesses pequenos cristalzinhos, assim, do caleidoscópio, como eu disse para vocês, às vezes a gente consegue entender mais. Por que eu agi assim? Por que eu senti isso? Por que eu estou remoendo aquilo? E, às vezes, é um bom início, assim, para a gente começar a pensar. É isto. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Enquanto isso, eu achei super interessante, né? É legal a gente poder conhecer todos esses traços, porque a gente, quando olha ali no que tu falasse ali dos 5 grandes, né, fatores, a gente olha um assim, não, esse aqui eu não tenho. Extrovertida, não sou. Mas aí começa a desmembrar, começa a ver, isso aqui eu tenho um pouquinho, isso aqui realmente, né? Então, a gente conseguindo entender tudo, e nesse contexto de que a gente pode sempre melhorar um pouquinho, né? É muito interessante a gente poder desmembrar e poder detalhar. E eu acho muito interessante também essa abertura à experiência, né? Que eu acho que é uma coisa que nos impulsiona muito, assim, no meu modo de ver, né? Que eu acho que a gente, às vezes, até no trabalho, assim, a gente acaba fazendo uma coisa mais mecânica, né? Então, é legal a gente se questionar, poder tentar ver uma outra forma de fazer as coisas, ser aberto a isso, eu acho que é uma coisa que nos ajuda bastante, né? Então, esse convite a pensar, eu adorei o exemplo do caleidoscópio, eu acho que a gente realmente pode, em diversos momentos da vida, mostrar algumas faces, alguns traços, né? Ou no trabalho, alguma coisa, na família, outra, né? Então, achei bem legal. Deixa eu só comentar uma coisa antes, assim, em cima disso que tu estás trazendo. É isso mesmo no trabalho, assim. Por que a gente faz assim? A gente faz assim porque sempre se fez. Mas por quê? Por que a gente não pode pensar e fazer diferente? Por que eu sou assim? Não, eu não sou extrovertida. Eu não sou assim. Por quê? Por que tu quer não ser extrovertida? Aquilo tá ali.
A gente tem essas funções todas, elas só estão naquela escala, elas estão para menos ou para mais. Mas sou eu que posso mexer com esse botãozinho, sou eu não instantaneamente, não fazendo assim, não tem magia, mas por isso, assim, aqueles cristalzinhos estão todos ali dentro de mim. Se eu quero potencializar uma coisa ou diminuir outra, eu tenho algum controle sobre isso. Isso é bem interessante, assim, a gente poder pensar que não está ali, não nasceu assim daquele jeito, a gente pode mexer muito com aquilo. E às vezes uma coisa que nasce daquele jeito, ela se reconfigura, né? Que é a lógica da criação. A personalidade, ao longo da criação, ela vai mudando. Então, se muda tanto, bom, tem uma parte que a gente também tem de mando nesse negócio e dá para mudar muita coisa. Que legal, a Ana Paula está te elogiando aqui, que adora te ouvir. E a Natália, então, fez uma pergunta em relação à dificuldade em se adaptar às mudanças repentinas. Por exemplo, surgiu uma viagem e ter que readaptar a rotina. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Se isso é uma característica de obsessividade. Sim, sim, é um traço obsessivo, é um traço obsessivo. A gente brinca muito, e eu conheço a Natália só por isso eu tô lascando, né, Natália? Os outros devem ficar pensando, ai, que psicóloga louca, a pessoa faz uma pergunta ali e ela já sai dizendo, sim, tu é obsessivo. A Natália, gente, é uma colega, foi colega por muitos anos dentro do ex-biomédico, e eu tenho muitos traços obsessivos, eu tenho uma série de traços histéricos, não interessa aqui o que às vezes está mais ou está menos, mas bom, enfim. Mas sim, a alteração de rotina, as personalidades obsessivas, elas se sentem confortáveis com pisando onde a gente sabe que o chão está firme. E quando alguma coisa desestabiliza, a gente... Opa, a obsessividade é atacada. E daí, numa mudança de rotina que se dá muito subitamente, o que aquela pessoa tem que fazer? Tem que reconfigurar. E reconfigurar quer dizer o quê? Puxa, mas eu tinha comprado essa viagem faz um mês e como é que agora me show isso? O que eu vou fazer? E a pessoa obsessiva, se ela só é obsessiva, o que ela vai ficar fazendo? Ela vai girar em círculos e fazer o que a gente chama de ruminar. Puxa, como é que aquele hotel desmarcou? Não podia ter acontecido isso, eu já vou embora amanhã, como é que vai ser? E se ficar aqui circularmente, gente, a gente não vai para frente. O que pode fazer uma pessoa obsessiva? Cobertura experiência. Deu, me show. O hotel desmarcou, azar. De repente não vai ser bem como eu queria. Vou fazer uma viagem diferente, vou marcar esse outro, vamos ver o que dá. Vai que não vai ser tão bom, mas eu vou experimentar. E o prazer da experiência, e eu estou trazendo um traço que pode apoiar o outro, mas assim, o prazer da experiência pode sobrepujar a sensação de frustração e de rotina desestabilizada. E daí, de novo, né? É como se eu tivesse virado o meu caleidoscópio e, bom, ficou tudo cinza e preto, desmarcou, o hotel desmarcou em cima da hora, sei lá, estou dando um exemplo assim de viagem de alguma coisa súbita. Mas daí eu viro um pouquinho e ponho na luz e disse, tá, mas peraí, ó, se eu for para esse outro hotel, só porque eu girei um pouquinho o meu eixo de visão, tá, vai que dá certo, vai que vai ser bom, vai que pode ser melhor, vai que não vai ser bom, mas foi o que tínhamos. E resignação é uma palavra-chave, assim, obsessivos às vezes precisam disso, a gente tem que pensar assim, bom, não dá para ser do jeito perfeito, mas tem outros jeitos que podem ser. Meu marido adora usar essa frase, para mim, assim, porque eu tenho lá os meus vários traços obsessivos, que às vezes eu fico fazendo e refazendo. Tinha uma tarefa, doutora Paula, do CEAF, no ano passado, no meio da pandemia, que era para a gente fazer um videozinho de 3 minutos, e eu me gravando, me olhando sozinha, assim, na tela, e eu gravava e dizia, ai, gaguejei, ai, ficou horrível, ai, mas eu enrolei a língua, ai, mas eu levantei demais a sobrancelha. Eu gravei o vídeo umas 10 vezes. Daí meu marido passa por mim e diz assim, nunca para ti vai ficar perfeito. Faz o melhor que tu der e entrega que vai estar bom. Deu. Eu precisava de um analista de Bagé entrando na minha vida. É isso. A gente tem uma pergunta aqui do Marcelo também. Qual a relação entre esses traços de personalidade e um transtorno de personalidade? Quando é que vira ali a... Ótimo. A gente tem basicamente 2 grandes grupos, vamos dizer assim, de doenças mentais. Um deles são os transtornos, a gente tem os transtornos mentais e de comportamento.
onde se incluem quase todas as doenças mentais, e a gente tem os transtornos de personalidade. Essas duas estruturas, então, transtornos mentais e de comportamento e transtornos de personalidade, seriam as personalidades patológicas, vamos dizer assim, seriam os diagnósticos. A gente estaria falando aqui de doenças mentais. A personalidade, o transtorno de personalidade, a gente está falando de uma doença da personalidade. Aquela personalidade está tão exacerbada naquele ponto que ela entra num padrão patológico. Vamos lá naquilo que eu falava, assim, a gente tem um funcionamento normal e pode ter um funcionamento patológico. E quando está exacerbado demais, em um aspecto, a gente pode estar falando de transtorno de personalidade. Quer ver? Eu citei o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um transtorno mental e de comportamento. Ele é uma doença mental. Ele pode ser a exacerbação de características relacionadas à conscienciosidade. E alguns traços, algumas características, lá, se a gente parar para pensar na extroversão, a pessoa tem um alto índice, é muito tímida, se sente muito vulnerável e tem muita conscienciosidade, a gente pode estar falando, então, de um transtorno mental e de comportamento, como o TOC. Personalidade, vamos pensar transtornos de personalidade. Personalidade antissocial, que seria nada mais, nada menos do que o Freud chamou de estrutura perversa. A personalidade antissocial é aquela que a pessoa se preocupa consigo e com o que quer para si. E o outro é só o meio para os seus fins. E a relação com o outro não me importa, eu sou desrespeitoso com o outro, e porque só me importa a mim mesmo. Isso é um transtorno de personalidade, é uma personalidade doentia. Transtorno de personalidade narcisista. Traços narcisistas, gente, são importantes, importantíssimos, assim, amor próprio. E daí, assim, se eu provocar vocês a diferença, pensem aí rápido qual é a diferença entre narcisismo e amor próprio. É difícil, né? Freud falou, tem um texto dele, do 1915, 1920, Introdução ao Narcisismo, que ele vai dizer assim, existe um narcisismo que é primário e que é saudável, e que ele tem que estar na estrutura da minha personalidade. Eu gostar de mim, eu ter amor próprio, eu ter autocompaixão, saber dizer assim, para, Ana Paula, de te punir, para que esse vídeo que tu tá gravando nunca vai ficar perfeito como tu acha que é a noção do perfeito, para e Deus vai fazer outra coisa. Se gostar, se cuidar, isso é narcisismo primário. Quando eu excedo o ponto e eu vou para o narcisismo secundário, quando eu sou o centro do universo, eu sou a pessoa mais certa e correta e os outros são só o meio para eu atingir os meus fins, eu estou falando de narcisismo. E daí eu estou falando de narcisismo patológico. E tem um transtorno que se chama transtorno da personalidade narcisista. Os traços exacerbados, eles podem sim estar relacionados a transtornos de personalidade. Sim, existe transtorno de personalidade histérica, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade dependente, quando a gente falou lá no neuroticismo da vulnerabilidade, ele está muito associado a personalidades dependentes, mas a gente não pode pegar um subfator e dizer assim, esse subfator, se está elevado, vai levar a um transtorno de personalidade. Não. Porque se eu tenho um fator muito elevado, mas eu tenho outros fatores bem equilibrados, o meu conjunto vai ser bom. Aquele fatorzinho ali que está descompensado para mim, se os outros estão ok, ele vai sumir no todo e vai desaparecer e a personalidade vai ficar normal e não patológica. Então, quando a gente tem personalidades patológicas, a gente tem alguns desses subfatores bem fortes, bem marcados. Te respondo, Marcelo. Ana, parabéns aí. Eu estava só, eu estou no outro evento, mas eu resolvi entrar para fazer uma pergunta. Pergunta aí. Eu acho assim, bem uma pergunta, queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão ali do desafio agora, desafios das chefias, que houve com a pandemia, houve uma possibilidade que as diversas personalidades das equipes fossem diferenciadas com relação ao trabalho presencial e virtual. Então, ontem mesmo, nosso procurador-geral falando sobre o quanto é importante agora que a gente faça uma análise de quem pode trabalhar, ou combina, ou rende, ou tem competência, senso de deveres, autodisciplina para o trabalho virtual, que não é para todos. E também típico de algumas atividades.
E o que tu acha? Isso realmente é personalidade, além da atividade? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tem um monte de personalidade nisso. Sim, tem um monte de personalidade. E justamente esse slide, né? Ele é o slide das relações de trabalho, diríamos assim. Embora a gente possa ter todos esses traços no jeito que eu sou dona de casa. Eu posso ser dona de casa com elevado senso de competência, de ordem, de dever, esforço, mas esse conjunto, esse grande fator, ele tem muito a ver com o trabalho. E sim, tem algumas características que são desejáveis. A gente está vivendo um momento muito especial, né? Todos nós, o mundo todo, essa coisa do foi para o remoto assim. O Ministério Público já tinha o programa de trabalho remoto, mas daqui a pouco a instituição inteira entrou em remoto. E assim, de supetão, e a gente não conseguiu pensar, foi o que deu para fazer. E daí teve uma bela capacidade de improviso, de esforço de cada um, assim, não, vou dar o meu melhor. Tem o cachorro que arranha a porta para entrar, tem o filho que berra, tem o telefone que toca, e cada um se acomodou a esse jeito. O problema, eu acho que esse modelo do remoto pode ser muito interessante, mas eu sou psicóloga, eu sou gente e eu gosto de gente e eu acredito que gente com gente dá certo. E eu acho que esse modelo, e eu não estou falando do MP, eu vou me atrever a falar assim, eu acho que nós seres humanos não conseguimos trabalhar 100% do tempo remotos. Eu acho que isso a longo prazo, e daí vocês estão me escutando agora, a gente não vai se falar daqui a 20 anos e está aqui sentados todos nós discutindo sobre isso, mas como é que vai, se a gente entrasse, se embarcasse nessa coisa remota para sempre, e daqui a 20 anos eu aposentada já, falando de como é que estava o MP 20 anos depois de 100% remoto, gente, não pode estar bem. Não pode estar bem. Então, eu acho que algum híbrido é bem interessante. A gente poder colher do remoto o que o remoto tem de bom. E sim, pensar bem-estar das pessoas, pensar as acomodações de vida. Eu sou uma. Depois das 6 da tarde, eu funciono. Eu vou até eu vou até as 2 da noite. Eu não posso entrar no MP e notificar pessoas a comparecerem para a entrevista às 6 da tarde, mas eu posso fazer laudo em casa às 6 da tarde, até às 10, 11, 12 da noite. Mas, assim, o híbrido tem coisas muito interessantes. A gente pode colher do híbrido o que ele tem de bom, do remoto o que ele tem de bom. Mas eu acho que a gente tem que pensar que um pouco olho no olho, um pouco interações sociais, um pouco da instituição como uma grande unidade composta por pessoas que conversam, que se olham, que as comunicações não sejam tão remotas. Eu acho bem interessante. Bem interessante. E se a gente conseguir, como instituição, cada setor, equilibrar um pouquinho, o que pode ser remoto, pode ser remoto. O que é bom que seja presencial, que seja presencial. Que a gente possa compor e chegar a alguma coisa que seja um meio termo. E o meio termo vai ser o da instituição, vai ter o meio termo de cada setor. Tem pessoas que vão dizer, não quero estar em casa, eu quero ir todo dia para o trabalho. Ok. Tem pessoas que dizem, eu prefiro muito mais estar em casa. E talvez a gente vá ter que criar meios de contemporizar isso. Mas, doutora Marta, eu acredito que, assim, 100% remoto, isso vai nos fazer mal a longo prazo. Vai fazer mal para a instituição, e eu acho que 100% remoto vai fazer mal para aquela pessoa que está em 100% remoto, sem nem estar se dando conta agora. E eu acho que a gente não tem nem condição, como ciência psicológica, como ciência de administração de recursos humanos, antecipar o que pode vir disso. Mas eu não acho que seja bom, acho que não tem como ser bom. Não, realmente, né, Paula, é um desafio, porque nós temos uma questão do contato com a sociedade. Então, assim, por um lado que a gente está desenvolvendo essa questão ali de ter o Bento, eu já tenho 55 anos, né, acho que existe uma geração adaptada, né, que nasceu no Terra 1, Paulo, e que não nasceu nessa geração digital. E essas pessoas precisam ter esse direito a ter um atendimento pelo Ministério Público da forma
como elas ainda sabem buscar ajuda. Então, assim, existem setores, eu sei que é difícil, né? Como tu diz, a pessoa nem se dá conta, parece que era o custo, a gasolina a R$7, né? É caro, mas existe uma responsabilidade que nós temos com a sociedade de sempre disponibilizar um acesso do Ministério Público a esse público que não vê, não nos vê, não nos enxerga Ministério Público só numa tela. Né, Paula? Sem dúvida, sem dúvida. E eu fico pensando em cima disso, assim, o quanto, sim, tem as gerações que vêm vindo cada vez navegam melhor nesse mundo. E que esse mundo seja para a gente, eu me esforço, e sim, eu gosto de tecnologia, mas que esse mundo virtual seja para a gente uma ferramenta. E que eu possa lançar a mão dessa ferramenta várias vezes, mas que não seja o meu único, exclusivo mundo. A gente também não pode estar estabelecendo que se cada vez mais as coisas vão ficar virtuais, as interações vão ficar digitais. Já pensou daqui a umas 2, 3 gerações para frente como é que vai estar isso? A gente não tem condição de antecipar muitas coisas, mas que a gente use a ferramenta digital. Ela é ótima, mas que a gente lembre que somos gente, e gente precisa de gente, eu sempre acredito nisso. Gente gosta de estar com gente, às vezes a gente que a gente mais gosta, mas tudo bem, a gente precisa interagir, precisa ser humano na sua essência mais pura, que é isso, é estar com outras pessoas, não adianta. Eu não sei se tem mais perguntas, mas falando já da era digital, eu ia fazer uma pergunta sobre as redes sociais, né? As personalidades, que muitas vezes a gente tem uma personalidade, talvez tímida ou mais reservada, e na rede social é a pessoa extrovertida, né? Eu ia fazer uma pergunta em relação a isso, como é que se dá, se é uma personalidade diferenciada ou se é porque realmente é só a tela e a gente consegue extravasar aquilo que a gente não consegue colocar pessoalmente. Se fala muito daquela... Tem essa expressão que já se cunhou, né? O leão do WhatsApp, aquela pessoa que num grupo de WhatsApp ruge e que às vezes fica quase uma interação truculenta, né? Sim, e isso é uma outra questão. O olho no olho, a interação social, quando a gente lê sinais corporais, a gente lê o jeito que a pessoa deu um passo para trás, o jeito que a pessoa botou o braço assim, nós nascemos aprendendo a ler as pessoas e as interações sociais. E isso aqui, eu tô ali sozinha, no meu estado de humor. O meu estado de humor parece que é o estado de humor do grupo de WhatsApp ou das pessoas que vão me ler no Facebook, e eu lasco, sem nenhum recalque, sem conteúdo reprimido nenhum. É muito ruim, né? Não a troco de nada, as interações ficam tão ruins. Todo mundo já viveu alguma situação horrorosa em algum grupo de WhatsApp, de pensar assim, por que essa pessoa não calou a boca? Por que não apagou a tempo a mensagem? E daí acho que falta um tanto, a personalidade, é aquele cristalzinho, sim, que estava lá no seu caleidoscópio, que normalmente tu não vê, mas que sozinha na sua casa resolveu não reprimir em nada aquele traço. E pá, entregou. E o problema das redes sociais, doutora Paula, eu acho que é justamente isso. Como eu não estou vendo o outro com quem eu estou interagindo, a gente aprendeu a ver o outro, a estar mais de perto com o outro. Mesmo um telefone, né? Quando a gente faz uma chamada por telefone, a gente escuta a voz, a gente escuta a pressão de fala, se a pessoa está mais ansiosa, respirando mais curtinho, falando com pressa, se a pessoa está mais tranquila, de boa. Quando a pessoa quer desligar, a outra diz, não, mas me conta de tal coisa, daí tu entende que ela está disponível para conversar. Mensagem teclada não entrega isso. A gente não lê nada, a não ser o que a bruta palavra entrega. E daí tem um pouco também da pessoa não reprimir o que está pensando e botar na tecla e entregar um traço que às vezes está muito exacerbado. Mas também tem uma outra questão, né? Tem a interpretação que a gente está fazendo. Eu sozinha, já que eu não estou lendo nada, é como se eu estivesse num quarto escuro. E eu recebo da doutora Paula só aquelas palavras, e daí eu leio e penso assim, ai, mas que grosseira que ela foi, por que será que ela está falando assim comigo? E bom, quando tu teclou, talvez tenha sido só
monossilábica e rápida e telegráfica, porque está no supermercado correndo entre comprar um pacote de arroz e eu não sei disso, porque eu não estou vendo isso. E como eu não estou vendo isso, e eu estou num contexto completamente diferente, sentada no meu sofá, bem descansada, ai, que seca. É isso, esses instrumentos virtuais, e isso vale para o trabalho remoto, vale para as interações sociais através de redes sociais, eles obturam o estar vendo o outro. Um colega que passa por nós, sei lá, se eu chego no serviço de perícias agora e passa um colega correndo apressado, não é a hora que eu vou perguntar, e aí, como é que tá? Porque é uma péssima hora. Só que se eu mandar uma mensagem, eu vou mandar, e aí, tudo bem, um solzinho de joinha. Errei o ponto, porque eu não estou vendo a pessoa, não estou vendo o momento de vida que ela está. Por isso que a gente precisa também do olho no olho, não é só para olhar no olho, é para sentir o jeito que a pessoa pisa no chão, apressado, nervoso, o jeito que está correndo para buscar um papel na impressora, o jeito que está de boa, descansado, e aí, essa é a hora boa de falar sobre aquele processo que eu estou com uma dúvida. Bom, enfim, a gente perde tudo isso no remoto. E tem trabalhos que são francamente possíveis em modo remoto. E sim, esses eu acho que a gente tem que considerar mesmo, mas tem uma parte enorme das nossas interações que a gente precisa do presencial. E vai ser a sabedoria da instituição daqui para frente equilibrar essas coisas.